Sejam bem-vindos. Estamos em uma edição do programa Palavras Consoladoras, pelo canal do YouTube, que tratará dos assuntos de Jesus, seus exemplos e ensinamentos. Esse programa é da responsabilidade da União Municipal Espírita. Durante 15 minutos estaremos com vocês. Então, é mais um prazer estarmos aqui para nós possamos falar dessas palavras maravilhosas que consolam muitas pessoas necessitadas. Para este momento, então, nós vamos ter uma amiga nossa, uma companheira do Espiritismo e de Casas Espíritas, que estará conosco para que possamos falar, então, do livro do Evangelho, né, sobre os anjos protetores. Então, boa noite, Marluce. Olá, queridos ouvintes que não só nos assistem, mas que nos ouvem nesse programa da União Municipal Espírita. E, sem dúvida, é uma alegria estarmos juntas para falar sobre um tema tão consolador, que são a presença dos nossos anjos protetores ao nosso lado todo o tempo. Então tá, hoje nós vamos trabalhar então com o Livro dos Espíritos e com o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos aí, Marluce, uma pergunta, que é uma questão 489, que gostaria que tu lesse para nós, para que nós possamos falar então sobre esse assunto dos anjos protetores. Então vamos lá. No capítulo 9 do segundo livro do Livro dos Espíritos, o item Anjos da Guarda, Espíritos Protetores, Familiares ou Simpáticos. Na questão 489, Kardec pergunta aos espíritos: há espíritos que se liguem particularmente a um indivíduo para protegê-lo? Sim, o irmão espiritual é o que chamais o bom espírito ou o bom gênio. Então, a doutrina dos espíritos nos oferece esse consolo, que é a certeza da presença de um espírito bondoso que está sempre ao nosso lado para nos intuir bons pensamentos, para nos auxiliar nas horas de dificuldade. É um espírito amigo que Deus nos coloca desde o nosso nascimento para nos auxiliar nessa caminhada que certamente no mundo em que habitamos, que é um mundo de expiação e provas, haveremos de encontrar algumas dificuldades e esse amigo, esse espírito mais evoluído, vai nos auxiliar nesses momentos, nos intuindo boas ideias, nos mostrando o caminho, sem dúvida, sem tirar o nosso livre-arbítrio, sem tirar o nosso poder de escolha, mas ele vai estar sempre ao nosso lado e para isso nós precisamos estar em sintonia com ele, estar conectados com ele, fazer preces para que ele nos auxilie nos momentos de dificuldade. Então nós nunca estamos sozinhos nessa caminhada. Marluce, tu sabe que muitas pessoas elas têm o entendimento que o anjo da guarda é um anjo de asas aladas, né? Esse protetor é um protetor assim que eles entendem, o anjo tal e anjo tal. Nós espíritas sabemos que não é bem assim, né? Os nossos espíritos não têm asa. Como seria, então, para o nosso ouvinte, entender o que é o anjo da guarda? Bom, nós, como espíritos, que nem eu e você, né, Janete? Nós estamos encarnados. Nós estamos encarnadas, nós estamos com o nosso componente espiritual, com o nosso corpo espiritual, que é o perispírito, e o nosso corpo de matéria, né? Então, nós estamos habitando atualmente num planeta, encarnados. O nosso espírito protetor, ele tem o seu componente espiritual, tem o seu corpo espiritual, mas ele não tem o seu corpo material. Então, ele está na espiritualidade. E para que nós tenhamos a sua proteção, nós precisamos estar em sintonia com eles, através dos nossos pensamentos, através dos nossos pedidos de auxílio, inclusive.
e também das nossas preces de gratidão por tê-lo ao nosso lado e agradecidos a Deus por nos conceder essa bondade, essa misericórdia de ter alguém ao nosso lado nos protegendo. Então, não é a questão de ser o anjinho bom e o anjinho mau. O anjinho mau, para que a gente, ouvindo um e outro, a gente faça as coisas da nossa escolha. Não. A gente vai ter sempre um anjo bom, um espírito protetor ao nosso lado, e as nossas tendências ao mal e as nossas sintonias com outros espíritos inferiores que possam nos influenciar, causando a obsessão, não é o nosso anjo mau. Né? Eu tenho livre-arbítrio de entrar em sintonia com quem eu quiser. Eu posso entrar em sintonia com espíritos inferiores e sofrer essas influências deletérias, ou entrar em sintonia, além de entrar em sintonia com esse meu anjo bom, que é o meu amigo espiritual, que Deus nos concede a partir do nascimento, também posso entrar em sintonia com familiares que estão na espiritualidade, amigos nossos que já retornaram à pátria espiritual e que também nos auxiliam. Então, o anjo da guarda é um espírito mais evoluído, é como se fosse o nosso guia principal. E esses outros amigos, familiares que também nos auxiliam e nos intuem boas ideias seriam os guias secundários, né? De uma escala moral um pouco menos evoluída, mas não menos importantes do que o nosso anjo da guarda. Manúcia, assim, ó, quando a gente lê no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala assim, ó, preces para os bestas. Os nossos anjos guardiões, nós temos, então, um bom espírito, como tu mesmo explicaste, né? Que se ligou a nós desde o nosso nascimento. Ele é um espírito conhecido nosso de vidas passadas. E ele está conosco porque nos ama muito, né? Então, ele nos se tornou, nos pegou na sua proteção. Nós somos os pupilos desse anjo protetor. O que junto a nós e junto a Deus, né? Um pai, ele é como um pai para o seu filho, não é verdade? Então, é uma ligação bastante forte e depende de nós ouvir os seus conselhos ou não, não é verdade? Sem dúvida. Então, o caráter de proteção que esse anjo tem para conosco, a sua preocupação, a sua vontade de nos auxiliar, a vontade que nós trilhemos o caminho reto, o caminho do bem, o caminho do amor, da caridade, é como o de um pai, o carinho e o amor de um pai para com um filho. Afinal de contas, foi Deus que outorgou a esse espírito protetor a nossa presença para que ele nos cuidasse, para que ele nos protegesse, nos auxiliasse na caminhada. Então, é a relação como de um pai mesmo, como você citou, né? E lá está escrito no Evangelho, no capítulo 28, exatamente sobre isso. É o carinho e o cuidado de um pai para com o seu filho, né? E a luta deles para que nós possamos vencer, porque eles estão constantemente nos ajudando e fazem de tudo para que nós possamos ouvir os seus conselhos. E às vezes nós deixamos de ouvir esses carinhos deles através de conselhos para que nós possamos vingar e dar certo. Manúcia, eu sei que tu tem agora um textinho teu próprio que tu trouxe para que nós pudéssemos ouvir, que seja agora também para os nossos ouvintes, os nossos que estão nos vendo. Nós queremos passar esse pensamento de que nós não estamos sozinhos. Existe Deus, nosso Pai, que envia, então, esse anjo protetor para cuidar de nós e espera que nós nos tornemos pupilos bem obedientes. Sem dúvida, a doutrina dos espíritos ela é muito consoladora e ela nos traz muita esperança, porque nos oferece recursos não só para compreender o motivo das nossas dores, a razão pela qual nós estamos encarnados, qual a finalidade da encarnação, da onde a gente veio, para onde a gente vai, a presença de Jesus como nosso espírito modelo para que a gente se aprimore e se aperfeiçoe. Então, lá no Livro dos Espíritos, que é a base da codificação, né, da doutrina espírita, tem uma pergunta
que Kardec faz à espiritualidade, e Santo Agostinho responde, diz assim: a pergunta: o espírito protetor abandona algumas vezes o seu protegido quando este não lhe ouve os conselhos? E aí ele responde: afasta-se quando vê que seus conselhos não estão sendo ouvidos, e que mais forte é a vontade do seu protegido em submeter-se à influência de outros espíritos inferiores, mas nunca o abandona e sempre se faz ouvir. E aí Santo Agostinho faz uma fala extremamente poética e bonita quando ele diz assim: se há uma doutrina que, pelo seu encanto e doçura, deveria converter os mais incrédulos, é a dos anjos da guarda. Pensar que tendes sempre ao vosso lado seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar. Já pensou que é isso? Está na Muito nossa bonito. disposição a vos ajudar a escalar a áspera montanha do bem, e que são amigos mais firmes e mais devotados do que as mais íntimas ligações que possais contrair na terra. Não vos parece uma ideia muito consoladora? Esses seres estão ao vosso lado por ordem de Deus. Foi Ele quem os colocou perto de vós. Aí estão por amor a Ele, desempenhando uma bela, porém penosa missão. Penosa porque a gente dá trabalho. A gente dá trabalho. Sim, onde quer que estejais, vosso anjo da guarda estará convosco. Cárceres, hospitais, lugares de devassidão, solidão, nada vos separa desse amigo, a quem não podeis ver, mas do qual vossa alma sente os suaves impulsos e ouve os mais sábios conselhos. E eu tenho uma pessoa da família que ele confia tanto no seu anjo guardião e ele sempre está a pedir proteção e está sempre a agradecer, que todos os dias, quando ele acorda e todos os dias, quando ele vai se deitar, ele se dirige ao seu anjo guardião. E ele disse que ele não consegue vê-lo, assim como está escrito no Livro dos Espíritos, e ele não sabe nem o nome, mas ele consegue ouvir a sua voz. Sem Que dúvida, tem lindo. uma mediunidade um pouco mais avançada do que a nossa, mas ele diz que consegue ouvir a voz do anjo. Não constantemente, mas em alguns momentos. Então, olha que belo quando nós possamos estar em sintonia com os nossos anjos protetores. Então, nós agradecemos a presença da Marluce. Obrigada, Marluce. É sempre um prazer nós estarmos falando. Hoje o assunto foi maravilhoso. Que os nossos irmãos que estão nos ouvindo, nos vendo, lembrem que não estão sozinhos, que estão com o seu protetor. É uma bênção, uma dádiva de Deus. Eu gostaria também de pedir aos nossos ouvintes, nossos que estão nos vendo, que compartilhem isso com os outros, que eles também sintam essa sensação de proteção e de que o Pai não abandona ninguém. Tanto que ele manda os seus emissários, que são os nossos protetores, para nos ajudar, nos auxiliar e que nós possamos vencer. Um abraço a todos, muita paz e muita luz. Grata por estarmos juntas novamente, desejando a todas as pessoas que possam assistir a esse programa que possam se sentir confiantes e protegidas. Um Que abraço assim, grande a todos, que né? Que assim assim seja. seja.